Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de PHP, tá? Bom, na aula passada a gente criou a nossa estrutura aqui HTML, tá? Do nosso formulário de cadastrar, onde a gente criou aqui na nossa página de login, tá? Então o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar criando o nosso CSS para que ele fique de acordo com o nosso layout aqui, beleza? Então vamos lá, tá? Para a gente estar criando o nosso CSS, tá? A gente vai estar criando alguns arquivos aqui e tá colocando também o nosso gulp out para estar rodando, tá? Então vamos primeiramente startar o nosso serviço, tá? Vamos ir lá no nosso terminal CMD, vamos lá no nosso caminho do nosso projeto, tá? cd champ /htdocs. Já estamos aqui no nosso caminho, tá? E aqui a gente vai dar um gulp out para estar startando o nosso serviço aqui, gulp, tá? Então vamos lá, deixa ele começar a rodar aqui. E aqui a gente pode, aqui no nosso arquivo CSS padrão, tá? css.scss é o arquivo que está aqui dentro da nossa pasta SAS, tá? Aqui a gente vai fazer a importação da nossa primeira página aqui, tá? Então a gente vai vir aqui na pastinha páginas, vamos criar um novo arquivo, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos dar o nome de login.scss. Vamos salvar. E aqui no nosso arquivo CSS padrão, a gente vai importar esse arquivo agora, tá? Então vamos lá, vamos dar um @import. Vamos passar o caminho de páginas, que vai entrar dentro dessas páginas aqui, /login, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos ver aqui no nosso terminal se o comando rodou. Olha lá, CSS compilado com sucesso. Então significa que ele conseguiu importar aquele arquivo lá, beleza? Então aqui nesse arquivo que a gente acabou de criar, login.scss, a gente vai começar a estilizar a nossa página aqui de login, beleza? A nossa fonte aqui a gente pode fechar, o nosso footer aqui a gente pode fechar, e aqui a gente vai começar a fazer a estilização do nosso login, tá? Bom, primeiramente, o que a gente vai ter que fazer? Aqui no nosso arquivo de login.php, o nosso HTML aqui, a gente vai colocar uma classe aqui nessa section, tá? Então vamos colocar aqui, ó, class el-login, tá? Vamos colocar essa classe aqui para a gente estar conseguindo formatar no nosso CSS apenas esse formulário aqui, tá? Não tá formatando todos os formulários do site, apenas esse daqui. Bom, agora a gente vai vir aqui no nosso login.scss e vamos começar a fazer a estilização do nosso layout, tá? Então vamos colocar aqui .el-login, que é a classe que a gente pegou aqui, a gente definiu aqui na nossa section, tá? E a gente vai dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos reparar algumas coisas no layout em si, tá? Bom, observando aqui o layout, o que a gente tem a observar? Se a gente vir aqui dar um zoom, a gente percebe que o formulário em si, ele começa depois de um determinado espaço aqui em branco, tá? Então a gente vai estar declarando esse espaço aqui em branco diretamente na nossa section aqui, tá? Essa section com a classe el-login. Então a gente vai estar declarando um padding aqui de acordo com o tamanho que está no nosso layout, tá? Então vamos pegar aqui o tamanho, veremos quanto que é. Aqui está marcando 51 pixels de altura, tá? Mas vamos deixar tudo padrão, tá? Então vamos colocar aqui com 50 pixels de altura. E aqui a gente observa que a gente está com 50 pixels de altura aqui. Então aqui embaixo a gente também vai ter 50 pixels de altura, tá? Então a gente vai colocar o pad apenas em cima e embaixo. Então vamos dar aqui, ó, um padding de 50 pixels em cima e embaixo e 0 pixels na esquerda e na direita, tá? Vamos dar um Ctrl S e vamos ver se o arquivo compilou aqui. Aqui, ó, o arquivo não compilou. O que eu vou fazer? Vou dar um Enter para ele compilar o arquivo. Beleza, CSS compilado, tá? Vamos lá no nosso navegador e dar um Ctrl F5 para ver se fez alguma coisa. Ah lá, a gente já observa que criou-se um espaço aqui antes da palavra cadastrar e criou-se um espaço aqui depois do botão cadastrar, tá? Bom, qual que é o próximo passo que a gente vai estar fazendo agora, tá? A gente observa que esse formulário aqui, deixa eu tirar essa linha daqui, esse formulário, ele tem uma borda aqui, ó,
de 1 pixel de alguma cor, tá? Vamos pegar essa cor aqui, ó. Essa cor toda D, tá? DDD. A gente observa que ele tem uma borda aqui arredondada, tá? Bem pouca aqui, ó, 3 pixels apenas. A gente percebe que o formulário em si, ele tem um tamanho máximo aqui também, ó, tá, gente? Então a gente vai estar estilizando todo esse tamanho máximo aqui. A gente consegue perceber que ele tem aqui uma sombra bem clarinha aqui de fundo também, tá? Então a gente vai estar colocando todos esses elementos no nosso formulário, beleza? Tá, e por onde começar formatar esse formulário, tá? A gente percebe aqui, ó, que a gente tem também, depois, dentro do formulário, a gente aqui está no formulário, tá? E dentro do formulário a gente também tem um espaço aqui, onde vai começar o nosso conteúdo do formulário, que é o nosso texto e os nossos inputs, tá? E a gente consegue aqui pegar o tamanho que vai ser esse padding aqui, tá? Então vamos ver qual é o padding que vai ter dentro do nosso formulário. E o padding que está mostrando aqui é de 72 por 49, tá? Então vamos estar arredondando aqui para 70 pixels de largura e 50 pixels de altura, tá? Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui a nossa tag form, tá? Por quê? Porque aqui dentro do nosso login.php, o form está dentro da section, que é essa classe aqui, é o login, tá? Então aqui a gente vai criar o nosso form, tá? Então a gente vai colocar aqui o nosso padding do nosso form, padding de 50 pixels de altura e 70 pixels ali de largura, tá? A gente observou então que o nosso formulário tem uma borda aqui, tá? Uma borda de 1 pixel na cor DDD. Então a gente vai colocar aqui um border, 2 pontos, 1 pixel na cor sólida, tá? Na cor solid, na cor DDD, ponto e vírgula, tá? Vamos dar um Ctrl S para ver como tá ficando já esse formulário aqui, tá? Vamos no nosso navegador e atualizar ele aqui. Opa, não rodou, tá? Eu acho que o CSS aqui não compilou. Vamos dar um Enter para estar compilando, beleza? Agora sim, vamos dar um Ctrl F5. Ah lá, pronto, já adiantou aqui. E percebam que aqui bem... Vamos dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Ah lá, temos aqui uma borda de 1 pixel da cor que é lá, e temos aqui também um espaçamento para começar o texto cadastrar e todos os botões aqui também, tá? Todos os inputs e o botão aqui. Então era isso que a gente queria aqui, colocar um pad e colocar uma borda, tá? Porém aqui o nosso formulário, a gente observou que ele tem aqui uma borda aqui arredondada de 3 pixels. Vamos estar colocando ela também, tá? Então vamos colocar aqui border radius 3 pixels, tá? Ctrl S para salvar. E vamos aqui no nosso navegador, Ctrl F5. Vamos ver se compilou. Acredito que está compilando agora automaticamente. Beleza, tá. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Vamos estar inspecionando esse elemento aqui e vamos estar trabalhando um pouco através daqui direto do nosso navegador. Depois a gente cola o nosso código lá no nosso CSS, tá? Se a gente vem aqui na nossa tag form, a gente observa que a gente tem 70 pixels aqui na nossa lateral e 50 em cima, que é aquele retângulo ali roxo, tá? E o nosso conteúdo ele fica nesse azul bem clarinho ali, demonstrando o nosso conteúdo, beleza? Bom, vamos lá, voltando para o layout, a gente observa que o nosso formulário ele tem um tamanho máximo, ele não está ocupando 100% da tela, tá? Ele está centralizado aqui no centro da tela, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? Vamos pegar esse tamanho máximo do formulário aqui, vamos ver quanto que ele está medindo aqui em pixels. Ele está medindo 600 pixels de largura. Então vamos estar colocando um tamanho máximo aqui para o nosso formulário, tá? Aqui em cima a gente pode colocar max traço widget de 600 pixels. Agora a gente percebe que a gente tem aqui um formulário com no máximo 600 pixels. Porém, ele está do nosso lado esquerdo, ele não está centralizado ali, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Colocar aqui um margem 0 alto, tá? Significa que ele tá 0 margem para cima, 0 margem para baixo, e porém tá com a margem alto, tanto na esquerda quanto na direita. Se a gente colocar o nosso mouse aqui em cima da nossa tag form, a gente percebe que o amarelo ele referencia a margem, tá?
Então, abaixo do formulário não tem nenhuma margem e acima do formulário também não temos nenhuma margem. Porém, temos uma margem tanto à esquerda quanto à direita, ocupando todo o restante ali do nosso formulário, tá? Da nossa tela, no caso. Bom, então a gente colocou mais esses dois elementos aqui dentro do nosso formulário, tá? E a gente observa que aqui no nosso border radius eu coloquei 30 pixels, não 3, tá? Então a gente vai estar corrigindo isso aqui também lá. Vamos copiar isso daqui. Vamos estar adicionando aqui, tá? Adicionando o máximo widget e adicionando aqui a correção de 3 pixels, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para atualizar. Beleza, a gente já tem o nosso formulário aqui da forma que a gente queria, tá? Bom, qual que é o próximo passo aqui para a gente estar fazendo aqui, para estar seguindo de acordo ali com o nosso layout, tá? Aqui ainda falta no formulário em si a nossa sombra que a gente tem aqui, ó, tá? E eu vou ensinar um truque para vocês que eu utilizo também no meu dia a dia, tá? Para estar construindo essas sombras aqui. Eu venho aqui no Google, tá? Google, página do Google mesmo. E aqui eu vou estar pesquisando assim, ó, Box Shadow Generator, tá? Você escreve isso aqui, ó, Box Shadow Generator. Ele vai dar alguns sites aqui, tá? E eu sempre venho nesse site aqui, ó, Box Shadow CSS Generator, tá? É www.cssmatic, tá? .com. Eu clico nele e entro aqui num site de geração de box, tá? Box Shadow é a nossa sombrinha aqui, tá? Bom, vamos observar o nosso layout. A gente consegue observar que nós temos uma sombra aqui na direita e um pouquinho de sombra abaixo, tá? Em cima não tem nada e na direita aqui também a gente não tem nada. Então a gente vai querer uma sombra na direita e um pouquinho abaixo, tá? Então vamos gerar a nossa sombra aqui. E aqui a gente tem os nossos controles, tá? Onde a gente consegue controlar o tamanho e a direção da nossa sombra, tá? Então nossa sombra vai ser um pouco na direita e um pouco abaixo lá. Pronto. Colocamos um pouco na direita e um pouco abaixo. E aqui a gente consegue tá fazendo outras coisas, colocando uma cor aqui para nossa sombra, tal, a opacidade da nossa sombra, o grau de extensão aqui da nossa sombra, tá? A gente consegue brincar bastante com isso daqui. Mas vamos deixar aqui com esse blur aqui radius de 15, vamos deixar aqui 10, tá? 10, beleza. Aqui a gente vai colocar na opacidade, a gente vai colocar ela bem clarinha, tá? Vamos deixar aqui com 0.1, que significa 10%. E a gente só precisa estar copiando esse código aqui, ó, Box Shadow, tá? É só a última linha você precisa estar copiando. As outras duas linhas você não precisa estar copiando, tá? Então a gente copia só essa última linha aqui, ó, e vamos estar colando ela aqui, tá? Lá já temos aqui a nossa sombra. Box Shadow tem 7 pixels, 6 pixels, 10, 0 pixels. Aqui uma cor definindo a sua opacidade em 10%, tá? Vamos dar um Ctrl S e vamos ver como ficou no nosso painel aqui, né? Na nossa página de login. Ctrl F5. Ah lá, já temos uma sombrinha aqui, tanto abaixo quanto aqui na nossa direita, tá? Porém, essa sombra, se você conseguir observar o layout aqui, o nosso layout, a sombra ela tá mais apagada, ela tá maior em direção, porém ela tá mais clarinha, tá? Então a gente vai conseguir ajustar isso daqui. Vamos estar ajustando aqui, ó. Vamos dar uma opacidade de 1 aqui para a gente conseguir ver a nossa sombra. Então ela vai ser um pouco mais de blur radius, vai ser um pouquinho maior, tá? A gente coloca um pouquinho para lá, um pouquinho para baixo, tá? Aí, ficou já um pouquinho maior e a gente consegue dar aqui uma opacidade para ela. Estava em 10%, vamos colocar em 0.7%, tá? A gente copia esse código novamente, Ctrl C, e vamos colar esse código aqui. Ficou 12, 7, 19, 0 e aqui a cor 000 com 0.08%, tá? Ctrl S para salvar. F5 aqui na nossa página de login para a gente conseguir visualizar. Ah lá, já está bem mais parecida com o nosso layout, tá?
mas ainda assim a gente consegue ajustar um pouco mais. Vou estar ajustando e a gente consegue ajustar direto por aqui também, tá? Então eu vou estar colocando aqui 6 pixels. Vou estar colocando aqui no final 0.5 para estar clareando um pouquinho mais a nossa sombra. Aí, beleza, tá? Então vai ficar assim, 6 pixels, 7 pixels, 19 pixels, 0, a cor 0000 com uma opacidade de 0.05, tá? Ponto e vírgula no final, Ctrl S para estar salvando. F5 na página, beleza, a gente já tem uma sombrinha lá bem clarinha aqui no fundo e na nossa direita aqui, tá? Então esse vai ser o nosso formulário. Só que a gente já vai estar corrigindo ele para que ele fique da forma correta também no nosso mobile, tá? Então a gente vem aqui, vamos clicar aqui na visualização de mobile e vamos estar colocando aqui um celular, beleza? Bom, percebam que aqui no formulário ele ficou um pouco diferente. Ele ficou colado aqui na nossa tela final, aqui também colado. E aqui eu acho que ficou muito grande esse espaçamento aqui, tá? No nosso mobile. O que a gente vai estar fazendo? Vamos estar corrigindo para o mobile e tá deixando aquela versão apenas para o nosso desktop, tá? Então vamos estar aqui, ó, incluindo um desktop, include desktop, tá? E aqui a gente vai estar colocando algumas configurações. O nosso pad aqui no desktop vai ser esse, tá? Vamos copiar esse. Porém, no nosso mobile, não. Nosso mobile vai ser um pouco menor. A gente vai colocar 20 pixels de altura e vamos colocar 30 pixels nas larguras, tá? A borda vai ser a mesma, o border radius também vai ser o mesmo. O nosso máximo width aqui vai ser 600, tá? Porém, a gente vai fazer diferente. A gente vai incluir aqui também, @include tablet. Por que o tablet, tá? Vou explicar para vocês. O nosso tablet, ele tá pegando o 768. Se a gente vir aqui no nosso style e aqui no nosso reset, olha lá, nosso tablet é a partir do 768. Então a gente vai estar utilizando ele agora, beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, máximo width apenas no nosso tablet, tá? Então ele vai pegar a partir do tablet e vai continuar no desktop. O máximo width dele vai ser 600 pixels. E aqui a gente vai colocar um width, tá? De 85%, ponto e vírgula, tá? Então o que vai acontecer? O nosso formulário ele vai ter um tamanho de 85% sempre do layout, desde ali do nosso celular, passando pelo tablet e depois nosso desktop. Porém, aqui no desktop, a gente vai colocar uma condição, que ele não pode ser maior do que 600, tá? Então, vamos dar um Ctrl S para salvar e ver como ficou aqui, tá? Ctrl F5. Olha lá como ficou. A gente diminuiu aqui o nosso pad, tanto acima quanto na nossa lateral. A gente criou um espacinho aqui para a gente estar conseguindo visualizar tanto a borda quanto a sombra do nosso formulário aqui no nosso mobile, tá? E aqui a gente percebe que a gente está com 360 pixels de largura. Se a gente for aumentando aqui a nossa tela, percebam que o nosso formulário aqui, ele sempre vai ficar com esse espaço aqui, tanto no mobile quanto no nosso tablet, que é a partir de 768, tá? Vamos colocar lá 770, tá? Ah lá, a gente já tem aqui o nosso formulário. Se a gente inspecionar o nosso elemento aqui, que a gente vai poder visualizar. Como a gente já está em 770, que já é maior que 768, a gente já adicionou aqui um máximo width de 600 pixels. Então, o nosso formulário não vai passar de 600 pixels. Você pode aumentar aqui a tela o quanto for, tá? Ele sempre vai permanecer ali com 600 pixels, tá? E observando melhorzinho aqui, o que eu entendi? Que o nosso formulário, ele, aqui no nosso tablet, tá? Ele pode ter um espacinho maior aqui, tanto no pad da nosso topo quanto da nossa lateral aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse padding aqui no nosso tablet e podemos apagar aqui esse include desktop. Vamos dar um Ctrl F5 aqui para atualizar. Ah lá, beleza. Agora sim ficou melhorzinho no nosso tablet. Ele tem aqui um pad de 50/70, porém no nosso mobile ele tem aqui um pad de
20, 30, ficando melhor a nossa visualização. E seguindo aqui as nossas recomendações, tá? E do nosso tablet, o nosso desktop vai herdar as nossas configurações aqui do nosso tablet, tá? Então, no nosso desktop, ele ficou da maneira correta também. Agora, o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar continuando a estilizar os elementos dentro do nosso formulário aqui, tá? Então, aqui a gente vai ver que tamanho que está essa fonte aqui. Estamos com 35 pixels e no seu bold ali, tá? Então, vamos estar formatando aqui no nosso CSS. Vamos criar aqui dentro do form um legend, que a gente tem a nossa tag legend aqui, tá? Vamos copiar. E ela vai ser com font size de 35 pixels, com uma fonte family, tá? Vamos declarar pela fonte family, Montserrat, bold, e com uma cor, tá? A cor podemos deixar a cor padrão que está no sistema mesmo. Vamos dar um Ctrl S para visualizar aqui. Ctrl F5, ah lá, já temos um cadastrar bem maiorzinho aqui, tá? E, porém, eu tô achando aqui que ele está muito colado aqui nos nossos inputs, tá? Então, vamos dar um espacinho aqui para ele. Antes de dar um espaço aqui, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos estar colocando uma borda nesses inputs aqui, para a gente estar conseguindo ver essa borda aqui, tá? Então, vamos pegar a cor que está aqui, essa cor aqui, tá? E aqui, após o legend, a gente vai criar os nossos inputs para a gente estar estilizando e vamos estar colocando aqui uma borda de 1 pixel solid nessa cor que a gente copiou, tá? Aqui a gente também tem um border radius, tá? Tem um border radius aqui. Vamos estar colocando esse border radius de 3 pixels, tá? Ctrl S para salvar e Ctrl F5 para atualizar. Ah lá, temos agora os nossos inputs aqui com as nossas bordas, tá? Vamos inspecionar por aqui e continuar editando por aqui, tá? O que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos estar colocando um widget de 100% nesses botões. Por quê? Porque o nosso layout aqui, cada input aqui está na sua linha separadamente. Então, vamos estar colocando aqui que os nossos inputs sempre vão ocupar 100% aqui do nosso formulário, tá? E para isso, o que a gente faz? A gente vem aqui no nosso input e coloca aqui, ó, widget 100%, tá? Olha lá, nosso widget, só o nome já está em toda a linha, percorrendo toda a linha. Então, a gente vai colocar esse elemento lá no nosso CSS. Input aqui, widget 100%. Ctrl F5 para atualizar. Percebemos agora que cada campo está na sua devida linha, tá? Vamos dar agora os espaços que temos aqui no nosso layout, tá? Vamos estar pegando a medida aqui dos nossos espaços, que é de 30 pixels. Então, vamos estar colocando aqui, ó, margem bottom de 30 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para estar atualizando. Olha lá, temos as nossas margens agora de um input para outro input, tá? Aqui também temos 30 pixels. Visualizamos no layout aqui, esse aqui também tem. Temos lá os 30 pixels aqui também, tá? E aqui a gente também tem 30 pixels. Temos também 30 pixels aqui do nosso P, né? Do nosso parágrafo. Então, aqui a gente vai estar estilizando o nosso parágrafo com margem bottom de 30 pixels. Ctrl S para salvar, F5 para estar atualizando. Ah lá, temos agora todos os nossos inputs aqui com 30 pixels de distância um do outro. Só faltou a margem aqui do nosso legend, tá? E vamos estar medindo agora também quanto que é essa margem bottom do nosso legend para estar colocando também. A gente pode estar colocando com também 30 pixels, tá? Então, vamos adicionar aqui no nosso legend uma margem bottom de 30 pixels. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Pronto, temos lá então o nosso formulário de cadastro com as devidas margens aqui, tá? E temos aqui a nossa escrita com o nosso botão de cadastrar aqui. Agora a gente vai fazer o que? Vamos visualizar aqui como está o nosso layout, tá?
E aqui o nosso botão aqui de cadastrar, observemos que ele está com a letra bem maior aqui, 25 pixels. Então vamos estar editando só o nosso input aqui do tipo submit, tá? Então a gente vai colocar aqui input, sendo o type igual, type igual submit, tá? Para a gente estar editando só o nosso botão ali. Ctrl S para salvar. E aqui a gente vai estar colocando um text transform uppercase e um font size de 25 pixels. Ctrl S para salvar, F5 para estar atualizando. Beleza, vemos lá que a gente tem já o nosso input aqui com a nossa fonte, porém aqui a nossa fonte está em bold, né? E aqui tá em bold também, então podemos deixar em bold. Porém a gente observa que o nosso botão aqui, ele tem um máximo aqui, ele não está ocupando 100% da nossa tela, tá? Ele tem um padding tanto em cima quanto embaixo aqui, temos também um padding aqui lateral, tá? Então vamos estar adicionando esses padding aqui. Vamos estar medindo aqui quanto que cada um tem. Lateral ele tem 37 pixels e em cima tem 13 pixels, tá? Então vamos estar colocando 15 pixels em cima e 35 pixels lateral, beleza? Então aqui no nosso input a gente vai estar colocando um padding de 15 pixels no cima e 35 pixels na lateral, tá? Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Lá, temos agora um padding aqui. Se a gente inspecionar elemento, adicionamos o nosso padding, porém o nosso botão ficou quebrado aqui, tá? Percebam que a palavra cadastrar ficou abaixo. Por quê? Porque lá no nosso formulário padrão, aqui no nosso reset aqui do nosso form, style form, a gente definiu uma altura e um lineage para esses inputs, tá? E aqui a gente vai precisar sobreescrever essas informações. Então, como que a gente faz? A gente vai vir aqui, vamos inspecionar diretamente esse elemento, tá? Para a gente selecionar apenas ele aqui. E aqui a gente vai colocar um weight de alto e um lineage de 1. Pronto, é isso que a gente quer, tá? Deixar ele desse tamanho aqui. E aqui a gente vai colocar um widget alto, margem 0 alto. A margem 0 alto não ficou aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Não ficou alinhado ao centro aqui, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Outra configuração. Podemos tirar esse margem 0 alto. E aqui a gente pode estar colocando o border radius, tá? De 3 pixels. Que não foi, tá? Vamos estar colocando um pouquinho maior esses border radius. Pra gente estar conseguindo visualizar aqui a olho nu. Vamos estar colocando tudo com 10 pixels, tá? Então a gente vai adicionar todos esses elementos aqui no nosso btn aqui, tá? No nosso submit. Então vamos aqui no nosso submit e adicionar todos esses elementos aqui, que é weight alto, lineage de 1, width alto, border radius de 10 pixels. Para deixar padrão, vamos deixar também aqui em cima com border radius de 10 pixels e aqui no nosso formulário também com border radius de 10 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para estar atualizando aqui a nossa página. Beleza, lá a gente já tem o nosso botão aqui, porém o nosso botão está à esquerda, não está ao centro, tá? Então o que a gente pode estar fazendo aqui? A gente pode, aqui na nossa tag form, tá? A gente vai adicionar aqui, ó, um display inline flex. Vamos estar colocando um flex wrap de wrap, tá? Vamos estar colocando um justify contents. Deixa eu ver que a gente pode estar colocando center, beleza? E um margem 0 alto para ficar no centro. Não tá ficando no centro, tá com margem 0 alto. A gente teria que editar essa section aqui também, tá? Então, beleza, vamos editar ela também. Vamos colocar esses elementos aqui no nosso form, tá? Então a gente colocou um display inline flex, um flex wrap de wrap, um justify content center e um margem 0 de alto, tá? Vamos estar aqui no nosso form
adicionando todos esses elementos. Olha lá, display inline flex, flex wrap, justify content center, margem 0 alto. Ctrl S para salvar. A gente já tinha aqui, né, um margem 0 alto, então a gente pode apagar um aqui, tá? Ctrl S para salvar. Porém, o nosso formulário ainda ficou na nossa esquerda, tá? Porém, o nosso botão aqui, ó, já está no centro certinho, como a gente quer que fique, tá? O que a gente vai estar fazendo? Vamos estar colocando primeiro esse texto aqui, ó, cadastrar para nossa esquerda, tá? Então, a gente vem aqui no nosso Legend, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, um margem 0. Opa, não. Vamos colocar aqui, ó, um widget de 100%. Beleza, porque ele está ocupando agora 100% da nossa tela, então ele consegue ficar aqui na nossa esquerda. Então, aqui no nosso Legend, a gente vai estar colocando aqui um widget de 100%, da mesma forma que a gente colocou aqui nos nossos inputs, tá? Para ele sempre ocupar 100% da nossa tela. Ctrl F5 para atualizar. Beleza, agora o nosso formulário está certo. O nosso cadastrar aqui na esquerda, os nossos campos e o nosso botão aqui de cadastrar efetivamente no nosso centro, tá? Agora, como que a gente vai estar jogando esse formulário aqui para o nosso meio? A gente vai estar editando a nossa section aqui. A gente vai colocar da seguinte forma: um text align center. Pronto, centralizamos aqui todo o nosso formulário. Porém, o que acontece? O nosso texto aqui, ele foi para o centro também. O nosso texto aqui, ele também foi para o centro. Por quê? Porque ele está herdando o text align aqui da nossa section, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai colocar esse text align aqui no centro, tá? Aqui na nossa section, onde tem o nosso padding aqui. Porém, aqui no nosso legend, a gente vai colocar um text align left, tá? E aqui no nosso parágrafo, a gente também vai colocar um text align left. Vamos dar um F5 para atualizar e temos lá o nosso formulário de acordo com o nosso layout aqui, tá? Que acontece? Aqui no nosso parágrafo, a gente tem uma fonte bem menor aqui. A gente está com 14 pixels. E aqui, se eu não me engano, a gente está com uma fonte padrão de 18 pixels, né? Deixa eu ver. É isso mesmo aqui, ó, 17 pixels. Então, vamos estar diminuindo essa fonte aqui, ó. Estou colocando aqui font size 14 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para atualizar. Pronto, olha lá, temos a nossa fonte um pouco menor. Mas por que ela está no centro também? Porque a gente não colocou um widget 100%. Então, ela está pegando apenas o widget do tamanho do conteúdo aqui. Então, a gente precisa estar adicionando também um widget de 100%. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Pronto, agora sim temos a nossa fonte aqui pegando 100% da tela do nosso formulário, tá? E ela centralizada à esquerda aqui, tá? O que mais podemos editar aqui? Vemos aqui que o nosso texto está, esse termos aqui de política está numa cor diferente, que está na mesma cor aqui do nosso botão aqui do nosso background, tá? Então vamos colocar aqui. O nosso A aqui no nosso login.php, percebam que o nosso link aqui está dentro da nossa tag P. Então a gente pode colocar aqui, ó, dentro da nossa tag P ainda, tá? A gente vai colocar o nosso A, que é o nosso link, tá? E aqui a gente vai definir a cor dele, tá? E a cor dele é a mesma cor que a gente está puxando no nosso botão, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, background do botão. Então aqui, ó, color, essa variável aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Para deixar sempre padrão, a gente vai colocar aqui, ó, color background do botão. Já tá pegando a mesma cor ali do background do botão. F5, Ctrl S para salvar e F5 para atualizar. Ah lá, já temos o nosso texto com termos e política aqui em azul, tá? Sendo ele um link, tá? Nosso formulário está quase pronto, tá? Quase pronto. Por que que não está 100% pronto, tá? Aqui eu percebo que ele está maior desse lado aqui do que desse. Deixa eu dar uma analisada aqui. Ah lá, sim, por quê? Observem que ali na nossa direita tem uma margem que não deveria ter. Então, como que a gente vai estar fazendo para arrumar isso daqui, ó? Vamos estar colocando aqui, ó, uma margem target de 0. Pronto.
Ah lá, agora sim os inputs não tem nenhuma margem a mais. Então a gente vai ter que colocar aqui no input uma margem right de 0 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para estar atualizando aqui. O que mais está de diferente? Eu consigo perceber apenas a olho nu que esse tamanho aqui, ó, está menor do que esse tamanho. Por quê? Se a gente inspecionar aqui o nosso botão, a gente vai perceber que o nosso botão tem uma margem bottom, tá? Que a gente está aqui, cadê? Aqui, ó, margem bottom de 30 pixels, mais o nosso padding ali do nosso formulário, tá? Então ele está 30 pixels maior. Então a gente precisa estar colocando margem bottom 0 apenas no nosso btn aqui, no nosso input submit, tá? Então aqui no nosso input submit, a gente vai colocar um margem bottom de 0 pixels. Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para estar atualizando. Lá temos uma margem 0 aqui no cadastrar, no nosso botão. Então ficou tudo certo agora de acordo com o nosso layout. Só a fonte que não está igual, porque em vez de nós estarmos utilizando a fonte padrão aqui do nosso layout, a gente adicionou a nossa fonte lá naquela nossa aula anterior, tá? Então se a gente tirar o zoom aqui de tudo, do nosso layout, a gente tem aqui, vamos ver, olha lá, nossa logo, o nosso formulário de login, a nossa página aqui de cadastrar, tá? O nosso formulário de cadastrar, e temos aqui no nosso layout, vou tirar um pouco do zoom também, temos lá a nossa logo, nosso formulário de login, o nosso formulário aqui de cadastro, tá? Bem semelhante ao que está o nosso layout, tá? Percebam, uma coisa ou outra vai ficar um pouco diferente, fonte que está diferente, mas isso são detalhes que você consegue ir ajustando de acordo com o navegador aqui, tá? Bom, para a gente ver se está tudo certo, o que a gente vai estar fazendo? Eu estou sempre utilizando aqui o Mozilla, tá? Como eu dei na recomendação lá nas primeiras aulas, da gente estar utilizando o Mozilla, mas eu vou estar abrindo esse localhost aqui no nosso Chrome para ver se está tudo certo também, tá? Localhost, vou tirar um pouco do zoom e beleza, ficou tudo certo também. Por que eu abro sempre nos dois navegadores para estar vendo como ficou? Porque muitas das vezes um elemento de estilização que funciona lá no nosso Mozilla não funciona aqui no nosso Google Chrome, tá? Então a gente sempre precisa, como desenvolvedor, estar abrindo em dois ou mais navegadores para ver se está tudo correto, tá? Principalmente no Google Chrome, porque é um dos navegadores mais utilizados aqui no Brasil, onde a grande maioria, como usuário comum, utiliza o Chrome, tá? Então você sempre desenvolve lá pelo nosso Mozilla, mas porém você abre aqui no nosso Chrome para dar aquela checada básica, beleza? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente conseguiu estar estilizando aqui todo o nosso formulário de cadastro, tá? E na próxima aula a gente vai estar continuando aqui para estar fazendo o que eu prometi, que é a máscara aqui desse nosso telefone aqui, tá? A gente vai estar utilizando aqui um JavaScript, tá? Uma biblioteca jQuery, onde a gente vai estar fazendo a máscara aqui do nosso telefone. Onde a gente começar a digitar, vai fazer toda a configuração certinha aqui de telefone, beleza? Então, até a nossa próxima aula.